com a paz do Senhor. Gratidão a Deus pelo privilégio de estar convosco aqui mais uma noite. Gratidão a Deus pela vida do nosso querido pastor Arnóbio Tavares. Feliz em rever aqui alguns amigos, pastor Edmilson, pastor Márcio, pastor Genival Bento. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, presbítero Alexandre, que nos trouxe, também doutor Anderson Góes, Deus abençoe, e a todo o ministério aqui reunido. Meus irmãos, livro do profeta Daniel, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 12, livro do profeta Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Daniel, capítulo de número 12 e o versículo 13. Diz assim: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Aleluia. Antes de você tomar o teu assento, por gentileza, diga a alguém que está ao teu lado: vai até o fim. Diga para essa pessoa: vai até o fim. Tome seu assento, querido, glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu vou tomar a liberdade de fazer um anúncio antes de ministrar, porque depois nós estaremos participando da ceia e não iremos misturar as coisas. Então, no final da reunião, aos irmãos que assim o desejarem, ali na entrada da igreja, os irmãos vão encontrar algumas Bíblias como esta. Esta Bíblia é uma Bíblia de estudo, elaborada por uma mulher chamada Storm O'Martian. É uma americana. Ela já escreveu muitos livros, como O Poder da Mulher que Ora, Poder da Igreja que Ora, Poder do Marido que Ora. Essa mulher era uma referência mundial no ministério da oração. E nesta Bíblia, vocês vão encontrar alguns estudos falando a respeito da oração. Então, uma Bíblia voltada ao público feminino, ela vai estar ali. Tem alguns devocionais também e espaços para anotações. Na loja, você acha essa Bíblia por R$ 140, mas ali hoje você vai achá-la por R$ 80 e ainda pode parcelar, se assim o desejar. Você diz amém? Glória a Deus. Queridos, Deus chama Daniel no fim do seu livro e não da sua trajetória, e dá a Daniel um conselho que poderia parecer até redundante, haja visto que todos nós um dia chegaremos ao fim, mas Deus diz a Daniel: tu, porém, vai até o fim. O fim dito por Deus aqui não é o fim da vida, mas o fim de um propósito. Daniel, quando entrou na Babilônia, ele tinha um propósito no coração. O propósito de não se contaminar. O propósito de glorificar a Deus. O propósito de continuar fiel ao Senhor. Deus, no final do seu livro, diz a Daniel: não pare aquilo que um dia você iniciou. Termine o seu propósito. Vá até o fim. O que Deus está dizendo a Daniel é: você começou fiel. Termine fiel. Começou de pé. Termine de pé. Você começou crendo. Termine crendo. Você começou cheio. Termine cheio. Não pare no meio do caminho.
Aquilo que um dia você iniciou, conclua, termine, vá até o fim. A expressão de Deus a Daniel, ela é particular, porque Deus diz, tu, porém. O que Deus está dizendo a Daniel é, muitos vão parar no meio da caminhada, tu, porém. Muitos vão desanimar, tu, porém. Muitos que começaram fiéis, vão terminar infiéis, tu, porém. Muitos começaram cheios, vão terminar vazio, tu, porém. Deus está dizendo, não se meça pela vida dos outros, vá até o fim, termine de cabeça erguida, termine cheio da minha presença, Daniel, porque no fim da tua carreira, eu tenho um prêmio para você, tu, porém, vai até o fim. A gente acha que parece redundante, mas não é, porque Deus, ele está dando um conselho a Daniel do fim e não do princípio, porque é muito fácil começar bem, não é difícil a gente começar bem. A maioria de nós aqui, quando aceitou a fé, era tão cheio de Deus que a gente às vezes nem dormia direito, pensando nas coisas dos céus. No início é mais fácil. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Começar bem não é difícil, mas terminar bem é um desafio. Deus nos convida a terminar melhor, se possível fora, do que quando começamos. Mais cheios, mais fiéis. É o conselho de Deus. A gente sabe que tudo no princípio é fácil. A gente está cheio de vigor, cheio de energia. Um dia desse eu, conversando com um rapaz, eu disse para ele, sabe filho, no começo a gente tem tanta vida. Às vezes eu vejo jovens, pessoas casando novas, e a gente diz que estão na lua de mel. Eu estou há 30 anos casado. Eu considero que eu estou na lua de mel. Irmão, hoje eu tenho preguiça até para brigar. Mas quando a gente é novo, irmão, sangue no olho, briga qualquer coisa. Eu não sei porque que chama de lua de mel. Lua de mel eu estou vivendo agora, não é? No começo, a gente está cheio de energia, vontade de brigar, qualquer coisinha vira briga. Mas no fim, é que a história é bonita. Fazer um casamento bonito, uma festa bonita de gala, a gente acha bonito. Mas melhor não é como começa, melhor é como termina. Não adianta começar numa festa bonita e terminar dentro de um cartório, num divórcio. É muito melhor começar na simplicidade e terminar glorificando a Deus. Não é? Deus nos chama e nos dá esse conselho. Às vezes a gente tem dificuldades na caminhada, e quem é que não tem? Uma das razões da gente terminar o que começou é justamente pelo fato de que quando a gente inicia qualquer coisa na vida, a gente pensa que vai ser só moleza. Não vai ser fácil, pastor, e não é. Um dia eu fui fazer o casamento de uma jovem e dias antes do casamento, ela me chamou em particular e disse, pastor, aquela parte que os senhores têm o costume de dizer, você aceita fulano na tristeza, na pobreza, na doença. Eu disse, o que tem? Ela disse, dá para pular essa parte? Eu disse, por quê? Ela disse, porque é casamento, pastor, não é velório. E aí no casamento o senhor já vai dizer que tem tristeza, tem pobreza, tem doença. Dá para pular? Eu digo, dá. Você não quer que eu fale? Ela disse, não quero, pastor. Eu disse, eu prometo para você que no dia do teu casamento, eu não vou falar dessas coisas. E ela disse, obrigada, pastor. Eu disse, de nada. Quando ela virou, eu disse, fulana, ela disse, oi, pastor. Eu disse, vai ter tristeza, vai ter pobreza, vai ter doença, vai ter desânimo. Ela olhou para mim e disse, mas pastor, o senhor acabou de prometer. Eu disse, não, eu prometi que no dia do casamento eu não falo. Mas ainda não é o dia do teu casamento. Ela disse, mas pastor, por que é que você tem que falar isto? Eu disse, filha, porque eu consigo tirar isso do meu esboço, mas eu não consigo tirar isso da tua história.
Eu não consigo tirar isso da tua vida. Se você vai iniciar uma história e não quer ter luta, nem inicia. Se você vai começar um bom combate e não tem força de lutar, nem começa. Porque o céu não é lugar para covarde. O céu não é lugar para frouxo. O céu é lugar para gente determinada. O céu é lugar para gente que está batendo no peito e dizendo, nem que seja me arrastando, mas eu vou chegar lá. Nem que seja devagar, mas eu entro nos céus. O céu não é lugar para gente frouxa. O céu não é para covarde. O céu é para gente que sabe que vai ter luta, sabe que vai ter dificuldade, porque o meu Cristo já disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo. É hora de levantar a cabeça e crer, que embora a gente tenha luta, os céus valem a pena, e é por isso que a igreja está reunida, porque vale a pena lutar, vale a pena insistir. Temos lutas, temos adversidades, mas o conselho de Deus é, vá até o fim. Quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Não é quem for fiel até a metade do caminho. A gente entende que as adversidades são grandes. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe tantas adversidades, tantas lutas. Eu olho para a Bíblia e eu vejo, por exemplo, a vida de um menino chamado Gideão. Gideão, ele era um menino que tinha dificuldade até para começar. Gideão, ele cresce num ambiente em que os seus irmãos convenceram ele de que ele não era guerreiro. Ele não tinha cara de guerreiro. Ele não tinha jeito de guerreiro. Gideão, ele cresce num ambiente acreditando que ele nunca vai sair ao campo de batalha. Ele não tem estatura de guerreiro. Então Gideão, ele fica plantado dentro de casa. Enquanto os irmãos estão no campo de batalha, Gideão está no lagar, malhando trigo. Gideão, ele não acredita em si. E a Bíblia diz que quando o Senhor vem falar com Gideão, a primeira palavra que o Senhor diz a Gideão é esta aqui, ó, varão muito valoroso, o Senhor é contigo. Deus já chega desconstruindo tudo que fora construído. Porque tudo que foi construído na vida de Gideão foi para ele ficar parado, para ele sequer iniciar uma caminhada. Deus já chega desconstruindo tudo e dizendo, ei, Gideão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você não tenha valor na tua casa, talvez não tenha valor para a tua família, talvez você não tenha valor para os teus parentes, talvez você não seja ninguém para os teus amigos, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, Gideão. Nos céus, você é muito valorizado. Deus já chega chamando ele, dizendo, varão muito valoroso. Você tem um valor inestimável. Você é muito valoroso. Deus já chega levantando Gideão. Mas Gideão, ele está tão quebrado. E ele acredita tanto no que fora construído a respeito da sua história, que Gideão olha para o Senhor e diz, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco. Mas escute aqui, Deus não disse que era conosco. Aqui no texto, a palavra do Senhor a Gideão é, o Senhor é contigo. Mas Gideão, ele se acha tão pequeno, que ele acha que é impossível Deus ser só com ele. Mas acredite, existem situações na nossa vida em particular que o Senhor é contigo. Ele é contigo quando Ele te levanta para um chamado. Ele é contigo quando Ele te coloca na frente de um trabalho. Ele é contigo quando Ele te comissiona para uma obra. O Senhor é contigo em particular. O Senhor é contigo na tua vida espiritual. Ainda que ninguém queira ir para o céu, o Senhor é contigo nesta vocação, neste chamado. O Senhor está dizendo a Gideão, ei, eu não disse que eu era convosco, eu disse que eu era contigo. Está na hora de levantar a cabeça e acreditar. Não é porque ninguém na tua família acredita, não é porque ninguém na tua casa crê que você não vai ter jeito, não é porque ninguém lá leva fé em você que você vai ficar caído à margem da sociedade. Os céus estão do teu lado e Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer, o Senhor é contigo nesta caminhada. Então levante a tua cabeça e marche, e marche. Gideão, ele está com uma dificuldade, e aí ele vai dizer ao Senhor, a minha casa,
é a mais pobre em Manassés. E eu sou menor na casa de meus pais. Gideão, ele está dizendo, o Senhor deve ter errado o endereço. Porque aqui na minha região, a gente não é uma família, uma das mais pobres. Não, a minha família é a mais pobre. Não tem gente mais miserável aqui do que eu. Não tem gente mais pobre aqui do que eu. Do que a minha casa. A minha casa é o lugar de gente que nasceu para dar errado. A minha casa é uma casa de gente que não tem influência nenhuma aqui na comunidade. A minha casa é a casa de gente pequena. E dentro desta casa, eu ainda sou menor. Então, com todo respeito, o Senhor errou 2 vezes. Primeiro, o Senhor errou a casa. Depois, o Senhor errou o membro dentro da casa. Eu não sou nada. E eu não tenho nada. Com que é que eu vou livrar a Israel das mãos dos midianitas? O Senhor olha para Gideão e faz a seguinte declaração: vai nesta tua, a igreja vai nesta tua. Diga para quem está ao teu lado assim: Deus sequer disse a Gideão que iria renovar as forças dele. Vai nesta tua força. Deus sequer disse: eu vou melhorar a tua capacidade. Deus sequer disse: eu vou te dar mais força. Deus sequer disse: eu vou renovar as tuas forças. Não, Deus disse: vai nesta tua força. O problema é que você está dizendo: pastor, com quem? Deus está dizendo: meu filho, você nunca fez uso daquilo que eu te dei. Você nunca experimentou levantar a cabeça. Tem passado uma vida choramingando e dizendo que não é ninguém. Se você levantar a tua cabeça e usar a força que eu já te dei, você vai ver a minha glória revelada na tua vida. Você vai ver o que você é capaz de fazer. Eu não vou nem renovar, porque com a força que você tem, já dá para vencer um exército inteiro. E você entrou aqui dizendo que não tem força para caminhar, dizendo que está fraco na fé, dizendo que está angustiado e que não dá mais para avançar. E Deus está dizendo: ei, se você começar a levantar a tua cabeça hoje e fazer uso da força que eu já te dei, você vai perceber que o inferno não vai parar de pé diante de você, porque eu já te dei forças. Eu já te enchi da minha graça. Deus não vai renovar, não. Ele está dizendo: vai nesta tua. A que você tem é suficiente. Basta você usar a força que tem. Basta você parar de reclamar e acreditar que não tem jeito, e começar a crer que o Deus dos céus é contigo neste negócio. O Deus dos céus te vocacionou para este negócio. Não é hora de desanimar. Deus disse a Gideão: vai nesta tua força. Tem crente que está aqui e ainda não sabe a capacidade que tem, porque alguém conseguiu colocar na tua cabeça que você não é ninguém, que você não é nada, que você nasceu para perder, nasceu para ficar parado, pior, nasceu para ir para o inferno. Mas o Senhor nos trouxe aqui esta noite para dizer: ei, está na hora de levantar e acreditar que o Espírito do Deus eterno está dentro de você, e com esta força você vence um exército inteiro. Deus chama Gideão e diz: não é hora de parar. O problema de Gideão é autocomiseração. Gideão se acha tão pequeno, tão nada, tão ninguém. Uma das coisas que eu acho lindo no pródigo é que quando o pródigo não tem mais nada e ele está caído no meio de um chiqueiro, ele para e ele tem uma lembrança extraordinária. O diabo está olhando para o pródigo dizendo: perdeu tudo, não tem mais com que caminhar, não tem mais com que avançar, está na lona, no meu chiqueiro. Mas aí o filho pródigo tem uma lembrança. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Diga para quem está ao teu lado assim, ó: você tem um pai. Diga: você tem um pai. Você pode ter perdido tudo, mas você ainda tem um pai. Você pode ter perdido tudo, mas você ainda tem um pai. E pai é pai. Irmão, existe ex-marido, ex-mulher, ex-patrão, ex-emprego, mas não existe ex-pai. Ele está caído, mas ele lembrou de uma coisa: ei, eu tenho motivo para levantar e começar a caminhar. O que é? Ele disse: eu tenho um pai. E quem tem pai, meu irmão, pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque o teu pai é fiel. É fiel. Aleluia.
É normal da vida a gente achar motivos para parar, desanimar. Davi, depois que ele matou o gigante, e tem hora que a gente vence uma luta e diz assim, agora vai ficar tudo bem. Aí é que o negócio aperta. Davi matou o gigante, aí mesmo que ficou ruim, porque aí agora o próprio rei queria matá-lo. Davi perdeu a esposa, foi morar numa caverna, mas pensa num homem determinado, era Davi. Davi, ele está dentro de uma caverna, mas quem disse que Davi se prostrou? Existem pessoas que as situações determinam quem elas são. Se elas estão na prova, elas se entregam à prova. Na luta, se entregam à luta. Mas Davi não deixou a caverna fazer dele um exilado. Davi pegou a caverna, primeiro, fez da caverna um centro de adoração. Aleluia. Não é a caverna que vai determinar quem é Davi. É Davi quem vai colocar uma nomenclatura na caverna. A caverna não é o lugar de derrota de Davi. É o lugar de adoração. Os mais belos hinos e poesias, Davi vai compor ali, dentro daquela caverna. O diabo está dizendo, parei ele agora por causa da luta. Davi está dizendo, não, eu vou converter a caverna. A caverna vai ser lugar de adoração a partir de agora. Aí 400 homens vão ter com Davi. Irmão, 400 homens angustiados, endividados, 400 homens com espírito amargurado, em depressão. Olha aqui para mim, você ficar do lado de uma pessoa com depressão, irmão, é ruim. Você pode entrar cantando na casa da pessoa 500 graus de puro fogo, santo poder, mas se a pessoa estiver com depressão, com meia hora tu tá triste também. A depressão é uma coisa horrível. Ela contagia. Davi está dentro da caverna, e aí aparece 400 homens depressivos para estar com Davi. Davi tinha tudo para dizer, dessa vez eu vou me entregar. Mas a Bíblia diz que daqueles 400 homens, Davi os disciplinou. E fez daqueles 400 homens, os homens mais valentes de todo Israel. Sabe o que é isto? É que quem foi chamado para ir morar no céu, não é influenciado por nada deste mundo. Não tem crise que influencia. Não tem adversidade que joga ele para baixo. Quem foi chamado para fazer a diferença e caminhar para o céu, está olhando para Canaã celestial e dizendo, nada me para. Nada me para. 400 homens era suficiente para parar Davi, mas Davi arrastou aqueles 400 homens, e ao invés de Davi ser influenciado por eles, Davi fez a diferença na vida daqueles 400 homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, está na hora de você começar a fazer a diferença lá na tua casa, na tua vizinhança, na igreja em que congrega. Está na hora, porque não é hora de parar, é hora de levantar a cabeça e dizer, eu não vou me entregar. Deus tem algo maravilhoso na minha vida. Tem alguém aqui que acredita nesta palavra? Aleluia. Davi, quando ele, meu pastor, quando ele vai levar comida para os irmãos, a Bíblia diz que o irmão para Davi, olha para Davi e diz, o que vieste fazer aqui? Irmão, o menino está com a jumenta cheia de comida. A pergunta é maliciosa, porque Davi está cheio de comida nos animais, cheio de alimento. Mas antes de Davi responder e dizer o que ele foi fazer lá, o irmão olha para Davi e diz assim, porque eu sei que você é fuxiqueiro, ó, e veio aqui para ver a guerra. Se é nos dias de hoje, nos dias de Instagram, Facebook, um monte de crente todinho, um monte de crente dodói, não vou mais nem na ceia, nem quero mais ser crente. Meu irmão me chamou de fuxiqueiro, ali mesmo já parava, ali voltava para trás de biquinho e dizia, nunca mais eu quero ser crente. Mas a Bíblia tem uma expressão que eu acho maravilhosa. A Bíblia diz assim, então, Davi se desviando deste, foi a outro. Me ajuda a pregar.
Diga para quem está ao teu lado assim, ó, tem hora que para não parar na caminhada, você tem que se desviar de uns desviados para continuar na carreira. Está cheio de gente querendo te atrapalhar. Está cheio de gente querendo te desmotivar. Está cheio de gente dizendo que tu não presta, mas o teu nome já está escrito no livro da vida. O teu negócio é com Deus. Para de querer justificar a tua fé. Para de querer dar satisfação para quem não acredita. Para de querer explicar a tua caminhada para quem não entende os teus mistérios com Deus. Para de querer ficar justificando a tua história para o teu irmão. Não, meu irmão, se ele não entende, faz igual Davi, se desvia dele e vai a outro. Não para a tua caminhada, porque quem te chamou foi Deus. Foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Aleluia. Tem alguém entendendo a palavra de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu já estou indo para a minha conclusão. Escute, Davi ele tinha um chamado especial. Aleluia. Ele não parou na caminhada. Enquanto um exército inteiro para diante de uma adversidade. Enquanto um exército inteiro para diante de um gigante. Sabe, irmãos, todo mundo ali queria o prêmio. Todo mundo queria. Qual era o prêmio? Casar com a filha do rei. Oh, meu pai, quem é que não quer casar com a filha do rei? Não é? Comer pão à mesa do rei. E quem que não quer? Ser livre de pagar imposto. Ai, se fosse no Brasil ia faltar gigante. Todo mundo quer o prêmio. Não é. O problema é o gigante. Todo mundo quer o prêmio. O problema é o gigante. Imagina um exército olhando e dizendo, se não fosse o gigante, eu alcançaria o prêmio. Eu tomaria conta do prêmio. Aí você escuta Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa que o justo juiz me dará naquele grande dia. Só que para isto, Paulo faz uma declaração antes. Ele disse, eu combati o bom. O problema é que tem gente que não quer combater o bom combate. Quer alcançar a coroa, mas não quer combater o bom combate. Quer vencer, mas não quer combater o bom combate. Quer chegar, mas não quer combater o bom combate. Qualquer coisinha desanima, fica olhando para o gigante e reclamando da vida e dizendo, não dá não, é muito difícil para mim. Pois Davi entrou na frente e disse, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabia que o que estava com ele era maior. Todos nós queremos alcançar o prêmio. Todos nós queremos abraçar a Cristo. Quem aqui não quer se sentar à mesa com Ele naquele grande dia e ser servido pelo próprio Filho do Deus vivo? O problema é o gigante. O problema é o pecado. O problema são as adversidades. Mas Deus não chamou covarde para esta obra. Deus não chamou menino para esta obra. Deus está olhando para nós e dizendo, ei, está na hora de você levantar a tua cabeça e começar a crer que aquele que te chamou está contigo. É maior, é maior, é maior, é maior. Está na hora de crer. Ale, Ramanás. Aleluia. Às vezes a gente lê histórias como a de Elias, e a gente acha que Elias era covarde, né? Elias fugiu de Jezabel. Não, você não entendeu a história. Elias matou os profetas de Baal. Quando ele termina, Jezabel chama alguém e diz, diga a Elias, que assim como ele matou os profetas de Baal, assim eu também vou matá-lo, em nome de Baal. Aí Elias pensou, então, se a morte dos profetas de Baal glorificou a Deus, a minha morte vai glorificar Baal. Aí ele disse, não, então não vai não. Aí ele foge. E ele vai para um caminho que não tem volta, porque é um deserto longo. O que Elias estava procurando? A morte. Ele disse para Deus, melhor me é morrer do que viver.
Ele quer a morte. E ele sabe que o caminho que ele tomou não tem volta. Por que ele foi? Porque ele quer morrer. Ora, pastor, se ele queria morrer, por que ele não ficou e deixou Jezabel matar? Porque se ele morre pela mão de Jezabel, a glória é de Baal. Na cabeça de Elias, o que ele pensou? Eu morro, mas não dou glória para Baal. Eu morro, mas não dou glória para Baal. Eu vou morrer, mas a minha morte vai glorificar a Deus. Eu morro, mas não dou glória para Baal. Tem crente aqui entendendo a voz de Deus? É melhor morrer com Cristo, mas não dou glória para Baal. Satanás não vai ter poder sobre a minha vida, porque o meu nome já está escrito no livro da vida. E queira o inferno ou não, eu vou morar na eternidade com Deus. Tem mais alguém aqui que vai? Tem mais alguém aqui que vai? Aleluia. Não é hora de parar. Diga para quem está ao teu lado: não é hora de parar. Não é hora de baixar a guarda. Deus conta contigo para este negócio. Deus conta contigo para esta obra. Você entrou aqui dizendo: é meu último ano. Não, o último ano seu é quando a igreja for arrebatada. A igreja ainda não foi arrebatada. Enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor conta contigo. Aleluia. O meu Cristo não desistiu. O meu Cristo teve angústias. Mas quando ele chegou no Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito a minha vontade, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele não desistiu. Você já imaginou se Jesus tivesse desistido? Nós não estaríamos hoje aqui. Você não estaria aqui, eu não estaria aqui. A igreja do Senhor não existiria e todos nós estaríamos caminhando a passo largo para o inferno. Mas Jesus não se amedrontou. Ele não desistiu da cruz. Ele não desistiu de se entregar. Ele não desistiu de me salvar. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o maior exemplo de todos é o do meu Senhor. É o do meu Cristo. Tem uma passagem, eu vou terminar com ela. O meu sermão diz que um dia, Marcos 4:35, Jesus disse aos discípulos: vamos passar por outro lado. Marcos faz questão de pontuar dizendo: sendo já tarde. Se já é tarde, não precisa dizer mais nada, é hora de parar. Já é tarde. Jesus, ele entra no barco, deita e dorme. Os discípulos de Jesus, no meio do mar, começam a enfrentar uma tempestade. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Do outro lado tem um rapaz que ele está endemoniado. Agora, ele não nasceu endemoniado. Aquele rapaz, ele nasceu, cresceu, tinha amigos. Só que, pastor Janival Bento, em determinado tempo da vida dele, ele começou a ficar possesso. Eu imagino que quando ele começou a ficar possuído de demônios, os amigos lutaram por ele. Quem é que não luta por um amigo, não é verdade? Lutaram. Só que chegou um momento em que os amigos disseram: não dá mais para lutar por ele. Larga ele, deixa. Tem mais jeito. Mas a família não desiste, não é? A família luta até o fim. Só que chegou um tempo que a família disse também: não dá mais não. Tem mais o que fazer. Amarraram ele, as cadeias não prendiam. E ele foi abandonado à própria sorte. E vivia pelo cemitério. Aí lá vem Jesus, tarde da noite, dizendo: vamos atravessar lá para o outro lado. O diabo se levantou aquele dia e disse: eu já fiz os amigos dele desistir. Eu já fiz a família dele desistir. Eu vou fazer Jesus desistir. E levantou uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não te importa que a gente morra? Jesus se levantou e disse: por que sois tão tímidos? Vocês não têm fé. Acalmou o vento e a tempestade. E chegou do outro lado. Pastor, o que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está me ensinando que o meu Jesus, ele não desistiu de mim em meio às tempestades da vida. Quando todo mundo virou as costas e disse: não dá mais, acabou,
Tem mais jeito. O meu Jesus disse, vai ter jeito. Eu vou atravessar a tempestade que for. Eu carrego a cruz, mas eu vou salvar ele. Eu vou libertar ela. Você não é fruto do acaso, sabia? Você não caiu aqui de paraquedas, não. Você está aqui porque um dia o teu Cristo se despiu da sua glória na eternidade, desceu a este mundo, subiu até aquele madeiro, olhou para você e disse, eu não vou desistir de você. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te largar. E ele não me largou. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que aquele homem foi liberto. É por isso que nós fomos libertos. Agora não é hora de você parar. Não é hora de você desistir. Mas não é só parar na caminhada. Talvez você não tenha parado, mas você não é mais o mesmo. Olhe para quem está ao teu lado aí, eu termino aqui, diga assim, não é só chegar ao fim. Diga para essa pessoa, é como você chega lá. Você ainda é o mesmo? Você ainda tem a mesma firmeza na fé, a mesma sensibilidade espiritual? Você ainda é o mesmo Daniel que entrou na Babilônia? Você ainda é o mesmo crente que um dia levantou as mãos cansadas e entregou a vida a Jesus? Será que ainda somos o mesmo? Ou será que a caminhada nos mudou tanto? Eu quero te convidar a ficar em pé. A ceia é um memorial. A ceia é um memorial. Aleluia. A ceia é um memorial. E quando eu olho para a cruz, eu vejo gratidão, misericórdia, eu vejo graça. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da tua casa, da tua família. Tem pessoas que estão aqui que um dia você olhou e disse, nunca imaginei de ver fulano aqui. E essa pessoa está do teu lado. Tem gente que está aqui, que você olhou no dia que aceitou Jesus e disse, não dura uma semana. E já faz mais de 10 anos que está aí do teu lado dando glória a Deus. Ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. E Ele nos conclama, Ele nos chama. E Ele está olhando para cada crente essa noite dizendo, ei, está na hora de você voltar a ser o mesmo Daniel. Está na hora de voltar a dar glória com vontade, a chorar, a sentir a minha presença. Porque a trombeta vai tocar e ela está mais perto agora do que antes. Está na hora da igreja voltar a ter sensibilidade espiritual. Está na hora da igreja voltar a ser cheia da graça, da glória, do poder do Espírito. Deus nos chama. Não é chegar ao fim por chegar. É como você vai chegar. Ainda acorda de madrugada e ora. Ainda jejua. Ainda lê a Bíblia. Ainda chora. Ainda sente a graça de Deus. Ainda se emociona. Ainda fala em línguas estranhas. Ainda tem a revelação que os céus te deram. Você ainda tem a presença dele na tua vida. Levante a tua mão, abra a tua boca, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Deus dos céus. Uracala xarabacandará Duramecanto Raminarácia Uramanoe que emenácia. O Espírito Santo. Não é chegar, mas é como chegar. Pessoas aqui, Senhor, que já foram mais espirituais. Pessoas que já oraram mais, já creram mais. Pessoas que já acreditaram mais. Pessoas que já se envolveram mais na tua graça e na tua glória. Pessoas que já falaram em línguas, Senhor, e agora não falam mais. Pessoas que eram usadas pelo teu Espírito e agora estão apagadas, meu Deus. A minha oração, Senhor, esta noite é esta. Acende novamente, Senhor. Acende novamente. Acende novamente, Senhor. Uracala xerebe calabandarácia. Uremanoe que a se alerga. Deremanando com dereminaia. Urebecandarácia. Abra a tua boca, glorifique ao Senhor. Volte a falar em línguas estranhas. Sinta a presença de Deus. Sinta a glória de Deus na tua vida. Pelo amor de Deus, seja espiritual. A trombeta vai tocar. Aleluia, Maia. Urebecandarácia. Se você puder, dê um abraço carinhoso em alguém
E diga para esta pessoa: eu espero te ver na eternidade com Deus. Dê um abraço carinhoso, mas carinhoso. E diga: eu espero te ver na eternidade com Deus. Eu espero te ver no arrebatamento da igreja. Eu espero te ver nos céus. Oh, aleluia!